Aqui está, Senhor, o teu filho, nosso pastor Jair, meu Pai. Continua a usar a vida dele com a autoridade e unção do Senhor. E continua falando conosco nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Você pode olhar para quem está mais perto de você e ver se ele está feliz mesmo, se ela está feliz. Dá uma olhada aí, irmão. Se não sorrir, você belisca ele, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Estou feliz de poder estar aqui mais uma vez, de poder adorar a Deus juntamente com essa igreja. Pastor Wilson, pastora Cíntia, que Deus abençoe. É sempre uma honra estar aqui, sempre, sempre. Amém? Quero também nessa noite fazer menção de uma pessoa bem especial para mim. É um dos meus amigos e é um amigo muito pessoal, que às vezes quando eu estou passando por alguns problemas, eu chamo ele para a gente almoçar na Casa do Norte. É uma benção. Meu pastor e amigo Genesi Mendes, que Deus abençoe, está ali. É uma honra, viu, querido? Você mora aqui no meu coração, que Deus abençoe. Amém? Irmãos, deixei em casa hoje o meu filho, Mateus Henrique. Hoje é o aniversário dele. Olha que bênção. Tá lá com a mamãe. Daqui a pouco a gente chega para glorificar a Deus pela vida dele. Mas eu falei para minha esposa, eu tenho um compromisso maior. Eu amo minha família, eu amo meu filho, mas tem um lugar que eu amo, é estar aqui na presença de Deus e poder adorar ao Senhor. Amém? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 2 e versículo de número 1. Sentados mesmo, amém, irmãos? Capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo de número 1. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim: E ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e torne a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está plantada no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Se quiser deixar a Bíblia aberta aí, fique bem à vontade. Quero ser sucinto, quero ser direto, objetivo, mas entregar o que Deus colocou ao meu coração.
Ao abrir a Bíblia aqui no livro do Apocalipse, bem no seu capítulo de número 1, capítulo 2, nós vemos o desenrolar da revelação de Deus, dada e entregue por um anjo notificado a João, que está preso agora na ilha de Patmos, segundo a sua palavra, por causa da aflição do Evangelho e pela paciência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse livro da revelação, no capítulo 1, ele já começa nos ensinando algumas lições que são importantes. A primeira delas está no versículo de número 3 do capítulo 1, que diz: bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve e o que guarda a palavra da revelação. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que lê, é aquele que ouve e é aquele que guarda a palavra. Jesus vai dizer isso. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra do nosso Senhor, aquele que ouve e pratica, porque quem pratica edifica sua casa sobre a rocha. Então, para que você perceba que a palavra de Deus, ela se complementa e é harmoniosa. Então, João está dizendo: bem-aventurado é o que lê, é o que ouve e é o que guarda. E o porquê de guardar a palavra? Nós guardamos a palavra segundo o salmista para não pecar contra Deus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando abre-se a revelação, João já está nos notificando um grande ensinamento, que para a igreja permanecer viva, firme e fiel, precisa ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. E ele vai dizer: eu estava preso por causa do amor do Evangelho na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos só iam para lá quem conspirava contra o reino, políticos e entre outras classes mais. Era uma ilha vulcânica que ficava lá próximo. Eles deportavam todos aqueles que gerava algum tipo de problema, que gerasse algum tipo de ameaça. E João, quando ele estava pastoreando, segundo a história, a igreja de Éfeso, quando está tendo uma perseguição por conta de Nero e Domiciliano, eles então levam o apóstolo. Detalhe, era o único apóstolo vivo ainda, porque os demais foram martirizados, mortos, por causa do Evangelho do Senhor. Então João estava preso, ilhado, e lá no meio daquela ilha vulcânica, ele recebe a revelação de Deus, e ele começa a entender que Deus estava revelando para ele alguns mistérios que, segundo o versículo 8, o Senhor vai se apresentar a ele dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele vai dizer: João, escreve, porque estas coisas é para o presente, para o passado e para o futuro. Então o livro do Apocalipse está escrito em 3 tempos: presente, passado e futuro. Também é escrito em 3 formas diferentes: literária, alegórica e de uma forma também metafórica. Então entenda uma coisa: o Senhor está dando a João a revelação daquilo que ele havia prometido. Lembra? Ele fez uma promessa a João dizendo: João, você vai me ver voltar em glória, voltar na minha majestade no dia do Senhor. Gerou uma confusão entre os apóstolos, porque um olhou para o outro dizendo: Senhor, será que João não vai morrer ainda? Será que João não vai morrer? Eles não entendiam nada, mas Deus estava falando acerca da revelação do livro
dos livros mais poderosos da Bíblia Sagrada. No versículo de número 9, ele vai pontuar a respeito da aflição que ele estava passando por causa do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir do versículo 10 ele vai dizer: e eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E aí ele vai ver e vai observar Deus mostrando para ele, revelando a ele, dizendo: João, escreve às igrejas que estão na Ásia, a bem saber, as 7 igrejas que estão naquela região, escreve para elas. Aí João vai olhar para ver quem falava com ele, e ele vai dizer: e eu vi o Senhor. E como que ele era? Ele tinha olhos como chama de fogo, os seus cabelos eram brancos, ele estava vestido de um linho finíssimo, no seu peito um cinturão de ouro, e os seus pés como um latão reluzente que saíra de uma fornalha, na sua boca uma espada aguda de 2 fios, e a sua voz era como o som de muitas águas. E ele diz: e quando eu me virei para ver quem era, caí como morto, mas ele, o Senhor, com a sua destra me colocou de pé novamente e disse: João, escreve, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele diz: eu estava morto, mas eis que vivo para todos sempre. Oh glória! Escreve, João, a revelação que eu estou te dando agora, porque são coisas que tem visto e que hão de acontecer. Oh glória! Não bastasse isso, ele enxerga um semelhante ao Filho dos Homens que está andando entre os castiçais. E a primeira igreja que nós vamos falar aqui é a igreja de Éfeso, e no versículo 1 ele já se revela como ele é. Ele vai dizer: e ao anjo que está na igreja de Éfeso escreve: o que tem à destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabe o que significa os 7 castiçais de ouro? São as igrejas, e detalhe, o noivo, o Senhor Jesus Cristo poderoso, ele está no meio da igreja, e ele caminha entre a igreja, entre os castiçais de ouro. Sabe o que eu aprendo com João? E lá vai aí, recebe. Eu aprendo com João que tudo pode acontecer no culto. Por quê, pastora? Porque o culto, primeiro, não é para homens, o culto é para Deus. Segundo, se tem alguém que não falta em culto, o nome dele é Deus. Por quê? Porque onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, lá ele está presente. É tão fiel e verdadeira essa palavra, que depois que Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, ele não deixou de descer no jardim para cultuar. Por quê? Porque onde houver 2 ou 3 pessoas, ele está no meio. Recebe essa palavra: tudo pode acontecer nessa noite. Se houver 2 pessoas reunidas no nome dele aqui nessa igreja, ele está presente. Se ele está presente, ele está se movendo entre os castiçais, ele está caminhando, ele entra, ele vem, ele vai. E o que é mais poderoso que isso é que ele tem o poder de fazer além do que nós pensamos ou imaginamos. Você crê que Deus está aqui nessa noite? Pergunte para quem está ao seu lado: tem dúvida da presença de Deus aqui? Então diga para ela: tudo. Não, ela não entendeu. Diga: tudo. Voz de profeta: tudo. Tudo pode acontecer nessa noite. Oh glória, oh glória. Tudo pode acontecer nessa noite. Oh glória. Escute. No versículo 1 ele anda entre a igreja. No versículo 2 ele vai descrever as qualidades daquela igreja.
Antes de entrarmos no versículo 2, eu pretendo parar no versículo 5. No versículo 2, ele vai falar da igreja. Quem é essa igreja? Essa igreja foi fundada lá em Atos, capítulo de número 19. Depois dá uma lida lá. Foi fundada pelo apóstolo Paulo. Que apóstolo? O apóstolo Paulo está deportando agora em Éfeso, está entrando na cidade. Ele encontra 12 homens que estão ali e faz uma pergunta muito peculiar. Vai perguntar para eles: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles vão dizer: quem é o Espírito Santo? Nem conhecemos que existe Espírito Santo. E o apóstolo pergunta: em que fostes batizado? E eles respondem: no batismo de João. E o apóstolo diz: certamente João batizou com água para arrependimento de pecado. Mas no sermão de João estava escrito o seguinte: que o reino dos céus estava próximo, que haveria necessidade de produzirmos frutos dignos de arrependimento, porque o machado já estava posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der o seu bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então ele vai dizer: eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas vem alguém aí que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória! Enquanto João está pregando, vem um nazareno de encontro ao rio Jordão, e ele observa e sai das águas. Quando ele sai das águas, os discípulos de João estão um olhando para o outro, dizendo: quem é este que fez João sair das águas e recebê-lo do lado de fora? João chega até Jesus e diz: eu que careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus diz: batiza João, para se cumprir a justiça de Deus. João olha para a multidão e diz: é sobre ele que eu estou pregando, é sobre ele que eu estou falando. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oh glória! Então é sobre o Espírito de Deus que Paulo está perguntando: recebestes? Eles dizem: não sei quem é. E aí o apóstolo Paulo impõe as mãos sobre os 12, e o texto diz, está lá em Atos capítulo 19: e todos foram cheios do Espírito Santo. Você crê nisso em nome de Jesus? Eles começam a obra de evangelização na cidade de Éfeso, que tem aproximadamente 500 mil habitantes. Quantos habitantes? 500 mil habitantes. Detalhe: todos da Ásia Menor ouviram a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo e daqueles 12 homens. Pastor, o que aconteceu na cidade? Segura, a Bíblia diz que aquela cidade era uma cidade idólatra, era uma cidade que mexia com ocultismo, que mexia com magia negra e entre outras coisas mais, porque segundo a palavra, ao se converterem, eles pegam os livros, levam diante da praça, colocam fogo nos livros, declarando que Jesus era o Senhor da vida deles. Oh glória! Ao se converterem, eles queimavam os seus livros, declarando que Jesus era o Senhor. E ali a igreja é fundada e estabelecida. Detalhe, irmão: é possível um crente cheio do Espírito Santo mudar a história de uma cidade? Sim ou não? Pergunte para quem está ao seu lado: é possível um crente cheio do Espírito Santo mudar o rumo de um bairro? Diz para essa pessoa. Pergunte: mudar o rumo de um município? Diz, pergunta para essa pessoa. Pergunta, faz cara de profeta e diz assim: é possível um crente cheio do Espírito Santo evangelizar uma cidade inteira e ganhá-la para Jesus? Recebe.
Se é possível um crente cheio do Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo evangelizar um continente inteiro, tem alguma coisa errada com a gente. Ou a gente tem, ou a gente acha que tem. Porque se é verdade que eles aqui fundaram uma igreja e todos ouviram a palavra, e através da conversão daquelas pessoas mudou-se o rumo da cidade inteira, então por que é que a gente não consegue mudar nem o rumo da nossa vida? Tem alguma coisa errada. Eles implantam a igreja. O apóstolo Paulo fica quase 3 anos ali, e depois ele volta para Jerusalém. Lá ele é preso e é morto. Mas a igreja continua. Quando o Senhor vai fazer um raio-x naquela igreja, Ele vai começar dizendo da seguinte forma: escute, eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu sei que vocês não podem sofrer os maus, e coloca à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, mas tu os achastes mentirosos. Era uma igreja embasada na palavra. Todo pastor gostaria de dirigir essa igreja. Por quê? Porque era uma igreja atuante e operante. Não era uma igreja que vinha apenas para ouvir e depois ir embora. Não, era uma igreja que colocava a mão na massa. Era uma igreja que trabalhava em conjunto. Se é visita no lar, não ia meia dúzia, ia todo mundo. Se era consagração, não ia meia dúzia, era todo mundo. Se era para evangelizar, não era meia dúzia, era toda a igreja. É tão verdade isso que Deus está dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Eu sei que vocês não têm se cansado. Eu sei que vocês têm trabalhado muito. Eu sei que vocês têm colocado a mão no arado. Eu sei que vocês não têm voltado ou recuado. Porque, detalhe, eles estão vivendo um tempo que se declarar cristão era correr risco de vida. Se declarar cristão era ter a sua cabeça pendurada. Se declarar cristão era ter o seu corpo amarrado em um poste queimado para iluminar as vias. Se declarar cristão, como Roma fez muito, era ser levado para dentro das arenas e ser comido por leões e postos como espetáculos aos outros. Então não era para qualquer um. Deus estava olhando aquela igreja e dizendo: ainda correndo risco de vida, vocês não têm deixado de trabalhar em favor do reino. Vocês não têm deixado de trabalhar por causa da causa do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não bastasse isso, aqueles que vinham pregar entre eles, e eles achavam duvidosa aquela mensagem, ele colocava à prova os que diziam ser apóstolos e não são. E ele vai dizer: e tu os achastes mentirosos. Por quê? Porque a palavra não estava se adaptando às pessoas. São as pessoas que precisam se adaptar à palavra. Não havia palavra adocicada, não havia palavra modulada. A palavra é a palavra. A palavra é verdadeira, pura, direta. Ela não precisa de nenhuma ajuda para falar. Ela sozinha alcança o coração das pessoas por meio do Espírito Santo. Então, quando alguém vinha com uma mensagem distorcida, eles colocavam à prova dizendo: não está escrito na palavra. Oh glória, oh glória. Era uma igreja que amava a palavra de Deus. Era uma igreja que pesquisava a palavra.
Era uma igreja que não faltava aos cultos para não perder a porção da revelação que vinha do alto para a igreja de Cristo Jesus. E ele vai exaltar as qualidades. Só que tem um porém, versículo 4 que nós conhecemos. Tenho porém contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Escute. Todo extremo é perigoso. E preste bem atenção nisso para você não perder essa orientação. Todo extremo é perigoso. Tem dois tipos de cristão que deixa a nossa liderança preocupada. A primeira é aquele cristão que não vem à igreja. É aquele que vem uma vez a semana, ou só nos cultos de ceia, ou vem uma vez ou outra. Por que é perigoso? Por quê? Porque com a ausência de culto, a pessoa perde no relacionamento com Deus. Se você não vem ao culto, você não participa da ceia. Se não participar da ceia, você não tem comunhão com Deus, não cria relacionamento com Deus. Por isso, todo aquele cristão que vem uma vez ou outra, a cada 15 dias, a cada 20 dias, é perigoso. Cuidado, amém? Contrapartida, tem um outro lado do extremo. Qual é o outro lado do extremo, pastor? É aquela pessoa que não perde culto, não perde trabalho, não perde nada que é feito na igreja. E isso se prolonga por 1, por 2, por 3, por 10, por 20, por 30 anos. E o que acontece? A pessoa deixa de ser cristão e se torna religioso. E todo cristão religioso é perigoso também. Por quê, pastor? Porque ele se sente tão poderoso a ponto de julgar a vida das outras pessoas, de não ter misericórdia daquele que peca, daquele que está fraco, daquele que não tem a mesma predisposição. Então todo extremo é perigoso. Pastor, qual que é o seu conselho? Meu conselho é que todos permaneçam no centro da vontade de Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro de se estar. Amém? Olhe para quem está ao seu lado e diga: permaneça no centro da vontade de Deus. Oh glória, oh glória. Está acabando. O versículo de número 4 tem um divisor aqui. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer o seguinte: Deus está no meio da igreja e caminha entre ela, amém? Deus está observando tudo e a todos, contempla todas as obras, os trabalhos e tudo o que vem acontecendo. Aí no versículo 4 ele vai dizer assim: eu só tenho um problema. Eu tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Agora eu vou começar a pregar, amém? Escute, no texto, essa expressão, tenho porém que deixasses o meu primeiro amor, na extração do texto, Deus estava dizendo assim, segura e dobre tua atenção. Deus estava dizendo: nós estamos na mesma casa, partilhamos dos mesmos cultos, fazemos os mesmos propósitos, mas estamos separados dentro de casa. Deus está dizendo: o que eu tenho contra ti é que nós deixamos de se relacionar para viver apenas de aparência. Eita glória! Para viver apenas do que as pessoas enxergam do lado de fora, mas a realidade, quando as portas se fecham, é outra. Deus está dizendo: a única coisa que eu tenho contra ti é que o primeiro amor, é que o nosso relacionamento está correndo risco de divórcio.
Faça uma pergunta delicada para quem está ao seu lado. Como que está o teu relacionamento com Deus? Ela manda a vassoura, ela manda. É possível uma família viver debaixo do mesmo teto e não estar em união, sim ou não? Sim, é possível. Quer um exemplo? Eu já falei isso aqui antes. Antigamente nós trabalhávamos mais, mas tínhamos mais tempo para ficar em casa com os filhos. É ou não é? E aí a todo tempo nós tínhamos o quê? Mais relacionamento. Lembra? Já expliquei isso daqui. Antigamente a televisão é aquela de tubo. Vocês lembram disso, né? Precisava de 2 pessoas fortes para carregá-la. É ou não é? Aquelas TV pesada, terrível. Pelo menos tinha uma em casa, ficava na sala, lembra? Todos sentados no sofá e todos partilhavam da mesma programação. É ou não é? Lembra daquele bombril na antena? Lembra disso? Ou quando alguém tinha que ir lá fora, ficar girando a antena para que, aí tá bom, aí não, vira mais um pouco, desce, sobe, lembra disso? Mas sabe o que era interessante? Todos estavam na sala. Podiam não gostar da mesma programação, mas todos estavam juntos. Conversávamos, víamos uns aos outros, falávamos das coisas que aconteciam no nosso dia a dia, sim ou não? O filho falava das coisas que aconteciam na escola, a mãe do trabalho, o pai do trabalho. E aí depois de encerrar ali aquele comunhão, sessão pipoca, nós íamos dormir. Lembra? Agora fala para mim como que é hoje em dia. Teu filho tem um quarto só para ele. No quarto dele tem um Xbox 5, que vale mais ou menos uns 3, 4 mil reais. Ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele entra, prega a comida dele e vai para dentro do quarto dele. E você só vê ele no outro dia. E olhe lá. É ou não é? O pai e a mãe trabalham, não tem tempo para nada, para nada, para nada. Malemar consegue acompanhar o filho na escola, Malemar consegue dar a atenção necessária devido aos compromissos. E aí todos estão debaixo do teto, mas não tem relacionamento. Deus está dizendo, vocês vêm para o culto, mas não estão preocupados em se relacionar comigo. Aleluia. Aleluia, é difícil, eu sei, dói em mim também. Está acontecendo com a igreja de Éfeso a mesma coisa que aconteceu no tempo de Joel. E eu quero ver se dá tempo de falar isso aqui ainda. Quando o profeta Joel é levantado por Deus, há uma ruptura. No que, pastor? No relacionamento que aquela nação tinha com Deus. E aí Deus levanta o profeta para dar a eles uma palavra. E a palavra dirigida por Deus a Joel vem da seguinte forma: chama os anciãos e chama todos da assembleia para um particular. Sabe o que Deus estava dizendo? Fecha a porta da igreja, porque agora o meu negócio é com você, porque agora é eu e você. Fecha a porta, ninguém entra e ninguém sai. Hoje vai ser diferente o negócio, porque eu quero tratar de forma diferente com aqueles que são meus na minha casa e na minha presença. Reúne os anciões, congreguem toda a congregação e chama para dentro, porque hoje vai ser diferente. Oh glória! Porque os anciãos têm peso de responsabilidade. É aqueles que tinham experiência e que julgavam o povo, dava conselho. Então Deus ia começar primeiro pelos anciãos e depois para os moradores da terra. Ele vai dizer da seguinte forma: lembra dos gafanhotos que entrou na lavoura, lembra da miséria e da assolação que está acontecendo em meio ao povo? Pois bem, os campos estão assolados, os lavradores estão envergonhados, a vide secou, não tem mais uva, não tem mais óleo, não tem mais trigo, não tem mais grãos, não tem mais cevada. O povo está em profunda assolação.
Por quê? Porque resolveram virar as costas para Deus. Não bastasse isso, irmão, Deus estava dizendo para eles: sou eu, o Senhor, que enviei essa praga para consumir a agricultura. E todos nós sabemos que o povo de Israel vivia da agricultura, eles eram agropecuários, porque em Israel chovia 2 vezes. Quantas vezes? 2, a serôdia e a temporã. Já falei disso aqui. Uma vem para preparar a terra, umedecer a terra, a outra vem para germinar o fruto, para que ele cresça. Deus está dizendo: não vai ter orvalho, não vai ter semente, não vai ter comida, não vai ter óleo, não vai ter uva, não vai ter nada disso, enquanto vocês não voltarem para a minha presença. Você não pediu para Deus falar contigo? Então ouça o que Deus está dizendo. Talvez algumas coisas na sua vida não estão acontecendo no momento, do jeito que você quer, e você está se perguntando: o que está acontecendo, meu Deus? Deus está dizendo: eu quero aquele relacionamento que nós tínhamos antes. Oh, glória! Oh, glória! Às vezes acontece alguma coisa em nossa vida e não é o diabo, é Deus dizendo: eu quero que você volte para o altar de onde não deveria ter saído. Eu quero que você volte a orar de onde você não deveria ter parado. Eu quero que você volte a jejuar da forma em que você jejuava. Então clama. Oh glória, oh glória, oh glória. Não tem comida, pastor, não está acontecendo nada, não chove, não tem orvalho. O que está acontecendo? E Deus está falando: sou eu que estou trabalhando, sou eu que estou movendo. Desperta, acorda. É um relacionamento que não pode ser findado, e eu estou nesse negócio. Não tem fases da vida que a gente pergunta: mas meu Deus, o que está acontecendo? E aí são perguntas que não têm resposta. Pois bem, Deus está dizendo agora: aconteceu 2 problemas, 2 caos. Primeiro, caos social. A terra está padecendo fome. Segundo, caos espiritual. Caos espiritual. Por quê? Porque se a terra não produz fruto, não produz mantimento, então não tem oferta no altar de Deus. E há um mandamento de Deus para os judeus dizendo: ao se apresentar ao Senhor, não se apresente de mãos vazias. Se não tem fruto, se não tem óleo, se não tem uva, se não tem vinho, o que oferecer a Deus? Caos espiritual acontecendo, caos social acontecendo. Detalhe: só havia um povo que podia mudar a história de toda aquela nação. Ah, você não entendeu, vou explicar. Eles poderiam recorrer ao rei, mas o rei não poderia fazer nada. Eles poderiam recorrer aos príncipes, mas os príncipes não poderiam fazer nada. Eles poderiam recorrer a qualquer pessoa, a qualquer caos político, seja de direita, de esquerda, seja quem for. Eles poderiam recorrer a qualquer esfera natural, mas somente esse povo tinha o poder de mudar a história social daquele país. E que povo que era? O povo de Deus. E o que Deus estava esperando daquele povo, irmãos? Que eles se arrependessem e voltassem a Deus. É Deus chamando o profeta e dizendo assim: ó, ainda assim diz o Senhor agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro,
e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benevolência e se arrepende do mal. Deus está dizendo: quando vocês tornarem a se relacionar comigo, todo esse caos vai mudar. Eita glória! Vou repetir: quando vocês voltarem a estar no altar de Deus, a história da nação muda, a história da família muda, a história da sua vida muda, a história no templo muda, a história no sacerdócio muda, a história muda. Basta você se arrepender, se converter, voltar-se a Deus. Alguns aqui são pai. O pai não quer o mal do filho. Se o pai corrige, dói mais nele do que no próprio filho. Deus está dizendo: para não perder vocês, eu permiti que tudo isso acontecesse, para que o nosso encontro seja no altar de Deus. Diga para quem está ao seu lado: é permissão de Deus. É permissão. Estou encerrando, prometo. Ele chama os anciãos, ele chama a congregação, e aí ele começa de cima para baixo: sacerdotes, chorem, se lamente e grite, ore entre o alpendre e o altar, chore. Ao povo, se santifique, se volte a Deus, se afaste do pecado. Aos filhinhos, venham também. Lugar de criança é na igreja. Mas pastor, o meu filho não para quieto. Não importa, deixa ele aqui, ele tem memória fotográfica. Depois, quando ele tiver 20, 30 anos, ele nunca vai esquecer de que ele estava correndo na igreja na sua infância. Deus está dizendo: traga as crianças. Não bastasse isso, Ele está dizendo que o noivo saia da sua recâmara. Sabe o que estava acontecendo? O casal, quando se casava, o noivo, o homem do casamento, ele era isento das suas responsabilidades durante 1 ano de lua de mel. Deus está dizendo: casou, não importa, vem, abre mão de tudo isso, vem. Ele vai dizer: a noiva, saia do seu tálamo, vem. Para quê, pastor? Porque quando houver arrependimento e comoção em nossa vida, a história da igreja muda, a história da família muda, as coisas começam a mudar. E aí ele faz a promessa, olha aqui no versículo 18: então o Senhor trará zelo sobre a terra, vai se compadecer do seu povo, vai responder o seu povo com trigo, com mosto, com óleo, sereis farto e colocarei vocês em segurança. Sabe o que Deus estava dizendo? Se houver arrependimento, vai haver mudança para a nossa vida de 360 graus. Pastor, como eu faço isso? Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra de onde caíste e se arrependa. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não preciso de muito para mudar a história de vocês. O que eu preciso é de uma atitude. O que eu preciso é que mude não lá fora, mude aqui dentro. Porque os que estão lá fora, eu não espero nada. Eu espero de você que está aqui dentro nessa noite.
Oh glória, oh glória. Quando Deus passou o raio-x na igreja, Deus estava dizendo: é bom produzir, mas o melhor é continuar amando, estar na presença de Deus. Oh glória. É continuar firme no relacionamento com Deus. Pastor, e o que Deus está esperando nessa noite? Que venhamos a resgatar o primeiro amor. Glória a Deus. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? E o que eu esperava nessa noite era justamente isso. Pastor, dá para colocar assim? Escute. Estou encerrando agora, prometo. Mas eu preciso fazer uma pergunta e você precisa sair daqui pensando nela hoje. Como que está o teu relacionamento com Deus? E você pode dizer: pastor, o meu amor já não é mais o mesmo. Eu acho que o meu amor esfriou. Pois bem, você está no lugar certo. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo. E Ele pode aquecer o amor e fazer ele queimar novamente. Aí você pode dizer: pastor, o meu problema é maior ainda. Qual o problema? O meu amor deixou de existir. E eu posso dizer para você: você está no lugar certo. Por quê? Porque Deus é tão poderoso que Ele pode trazer à existência aquilo que deixou de existir nessa noite. Você pode dizer: pastor, eu estou tão angustiado e entristecido que eu não sei mais qual direção e qual rumo eu devo seguir. Pois bem, Deus está te dando uma orientação nessa noite. É tempo de voltar a chorar e rasgar o coração na presença de Deus. Eu preciso saber se tem alguém com coragem aqui nessa noite de olhar para dentro de si mesmo. E eu não vou pedir para você levantar a mão, e não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas eu quero que você entre dentro de você agora. Faça uma autoanálise da sua vida. Verifique se as prioridades que estão aí são prioridades do reino ou prioridades da terra. Entre dentro de você, faça uma autoanálise, vasculhe aí e veja se a sua prioridade ainda é estar na presença de Deus, ou é só quando pode, só quando dá. Deus vem em segundo plano. É um culto de libertação, então vamos fazer isso, vamos entrar dentro de nós agora. A ideia não é gritos, não é pulo, eu amo isso. A ideia é que essa palavra hoje penetre dentro do meu e do teu coração, a ponto de chegarmos em casa e falar com Deus: Deus, eu preciso melhorar o meu relacionamento contigo. Eu acho que eu estou muito no automático. Eu acho que eu estou muito só cumprindo e não estou exercendo. Eu só estou indo, mas eu não sinto mais a tua graça. Eu entro no culto, eu não dou glória a Deus. Eu entro no culto, eu não choro. Eu entro no culto, eu não vibro. Eu entro no culto e parece que só está o meu corpo aqui. A minha alma está longe, meu coração está longe. E Deus está dizendo: eu ainda posso mudar o quadro da sua vida se você se arrepender hoje. Feche os teus olhos. Ah, se você soubesse o que Deus pode fazer contigo hoje. Se você for tão sincero com Deus a ponto de dizer: eu preciso de renovação.
Eu preciso voltar a amar como eu amava mais. Eu preciso voltar a praticar as obras que eu fazia antes. De tanto tempo meu coração endureceu. Eita, Deus está falando. De tanto tempo parece que eu estou no automático. De tanto tempo parece que eu esqueci como adora. Eu esqueci como ora. Eu esqueci como chora, como jejua, como consagra. E Deus está dizendo: há quanto tempo você não tem um propósito comigo como tinha antes? Há quanto tempo eu não ouço você chorar do lado direito da sua cama, aonde você orava comigo todas as noites antes de dormir e as madrugadas quando te despertava para orar? Deus está dizendo nessa noite, oh glória, é tempo de resgatar o primeiro amor. Oh glória, pode soltar, fecha os teus olhos, vai orando aí, já estou encerrando, prometo. Fecha os teus olhos, entra dentro de você enquanto o hino toca, deixa Deus ir trabalhando. Fala: Deus, eu preciso tanto nessa noite de uma renovação no meu espírito. Eu preciso tanto nessa noite de uma renovação na minha alma. Vai falando com Deus aí, nesse momento. Deixa o Espírito do Senhor sempre vou lembrar falar contigo. Pode aumentar, filho, por da favor. coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, Vai falando com Deus. da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, Glória. que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. Isso, vai falando com É Deus. um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Tua igreja são os teus filhos. Quanto mais a fogueira queimava, Somos nós. mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Traz de volta, Deus. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam Traz de do volta, céu Espírito com a Santo. vitória nas mãos. É um exemplo Aqueça, pra Deus, a mim, nossa alma nessa noite. verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Você pode declarar isso nessa noite. Pedir para que o Espírito de Deus possa acender e reacender a chama em nossa alma. Você pode falar com Deus nessa noite. Aleluia! Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, Isso, mais chora se ouvia mesmo, o deixa Deus louvor trabalhar, vai. dos nossos irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia! Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos.
olhos, levante a sua mão para o céu. Oh, meu Deus, Eu creio, Jesus, eu creio. reaviva tua igreja de novo. Eu creio no poder da tua palavra nessa noite. Faz a chama. Eu creio que está havendo, Senhor, uma batalha muito grande. Porque vidas estão sendo tocadas pelo teu poder nesse exato momento. Ah, Senhor, a tua palavra está entrando em nossa consciência, em nosso coração, em nossa alma. Tem pessoas que estão sendo reacendidas, meu Pai querido, nessa noite. Eu creio, meu Deus, que haverá algo sobrenatural acontecendo no coração desse homem e dessa mulher, pelo poder do teu santo nome. Haverá uma renovação espiritual tamanha, meu Pai, que ele vai se surpreender, que ela vai se surpreender, porque o Senhor é poderoso para renovar e restaurar vidas pelo teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu agradeço essa oportunidade. E para encerrar, tem alguém afastado ou que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer aproveitar o momento agora? Se tiver, se desprenda onde você estiver agora. Levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Tem alguém talvez afastado da presença de Deus e hoje sentiu o toque do Espírito Santo e quer retornar, quer voltar, quer estar na presença do Senhor mais uma vez? Você pode aplaudir a Jesus. Tem mais, tem mais. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer retornar e aproveitar a oportunidade? Aproveita a oportunidade, vem. Vem, porque Deus tem poder de restaurar e reanimar. Isso, vem, aproveita. Aproveita, vem. É hoje, é hoje. É hoje. O Espírito de Deus tem poder para isso, tem poder para isso. Pastor, mas quem faz a obra? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém, meus irmãos? Tem mais alguém? Aproveita que já romperam as barreiras. Vem também. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Meu pastor, Deus abençoe. Senhor Deus e meu Pai,